Quem foi Silvio Berlusconi, né? Que papel Silvio Berlusconi tem na política, não apenas italiana, né? Mas, por exemplo, quando a gente pensa nos grandes líderes mundiais e o que já representaram de bom e de mal, o que representa Silvio Berlusconi? Fabiola, tem alguns pontos assim para a gente pensar. O Silvio Berlusconi ele foi um dos políticos mais controversos da Itália, né? Um dos políticos mais controversos da era moderna, mundial, né? Goste-se ou não dele, é um político controverso, mas goste-se ou não dele, é um dos principais políticos da Itália, né? De novo, assim, a Itália que já tem um histórico ali com o fascismo, tem um destaque mundial, muitas vezes pelo lado negativo, na história política moderna, tem o Berlusconi como seu grande expositor, né? A gente sempre fala que tem alguns papéis dele nessa era política moderna que são fundamentais para a gente pensar a política italiana, né? Ele foi um grande construtor de partidos, né? Ele foi um criador de coalizões, também um criador de fisiologismos, né? Foi o primeiro-ministro e foi um líder de opinião, né? Ele é um magnata da mídia, mas ele conseguiu construir, numa linha paralela a isso, uma liderança de opinião que poucas vezes a gente vê ele estando ou não nos seus cargos de primeiro-ministro, de Senado. O Silvio Berlusconi sempre foi uma pessoa que foi muito ouvida, né? Então ele construiu, eu acho que a grande característica dele é que ele foi um dos primeiros políticos a usar o que hoje para a gente é normal, né, mas que é essa concepção de outsider da política, que foi muito utilizada aqui no Brasil, principalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é eu não faço parte dessa velha política, né? Eu sou a nova política, mesmo já tendo um histórico na política, né? Uma confusão entre falta de historicidade com não participação na política, né? Mas o Silvio Berlusconi foi o primeiro a usar essa estratégia narrativa, né? Eu não sou parte da velha política, né? Então, o que a gente chama de outsider político, né? E também de usar muito a fala da antipolítica, né? Ele conseguiu construir essa imagem dele se desvencilhando de tudo de ruim que a Itália tinha, né? Ele foi um dos investigados na Operação Mãos Limpas, que, para quem não sabe, a Lava Jato foi inspirada na Mãos Limpas da Itália. A Operação Mãos Limpas começou também, olha a coincidência, né, com o objetivo de ouro, mas ela não terminou muito bem. Alguns personagens da Mãos Limpas caíram no ostracismo por causa da vaidade. E aí, se a gente for fazer um paralelo, aí a gente vai para uma outra pauta aqui. Mas foi uma figura dominante na política italiana de 1994 a 2006, mas sempre um líder a ser ouvido na Itália, né? Também pela sua participação ele comprou o Milan, né? Que durante a administração dele ganhou mais de 30 títulos, aí acho que o Thales pode até falar melhor do que eu, mas foi um empresário de muito sucesso, bilionário, e aí a grande pergunta que se faz hoje, né? Ele tem os seus sucessores políticos, mas a administração de negócios ele não deixou um sucessor. Mas se fosse falar de Berlusconi, goste-se ou não, é um personagem político que não pode ser ignorado e não vai ser ignorado nos próximos anos, porque ele deixa um legado de ultradireita na política italiana, né?